Olá, estou chegando até você com mais uma mensagem curta aqui do nosso Drop CCA para abençoar a sua vida, para trazer aí, a palavra de Deus que é alimento para o nosso espírito e ela gera fé também dentro de nós. Que você possa ser muito abençoado com esta palavra. E nós vamos falar sobre não julgue o seu próximo, a questão do julgamento. E ainda no Sermão do Monte, no capítulo 7, nós vamos ler os versículos de 1 a 6, que diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O Senhor Jesus nos ensina aqui sobre a questão de julgar uns aos outros. Deus é o justo juiz de toda a terra. O homem natural, ele não se importa com o seu futuro eterno. Para ele, esta vida é a sua única vida e a terra é o seu único mundo, e depois desta vida, tudo se acaba. O homem espiritual, aquele que crê em Jesus, tem consciência de que esta vida terrena é passageira e que a terra é o seu lugar de peregrinação temporária. Ele compreende que esta única existência terrena é uma espécie de escola preparatória para a eternidade. Então, o Sermão do Monte, Jesus está falando aqui com os cristãos. E, é claro, para os cristãos há uma exigência muito maior, né? O cristão entende que está sempre diante de Deus, né? Que tudo vê e um dia julgará todos os indivíduos descrentes nele. O conhecimento desse fato nos enche de temor, de reverência à sua pessoa. Esse temor não é medo, mas é um senso de que nós devemos obedecer aos seus comandos, aos seus princípios, às suas leis, né, aos seus mandamentos. Esse é o tema que norteia todo o capítulo 7 aí de Mateus, né? Jesus disse: não julgueis. O que ele quis dizer? Será que Jesus disse: não façam qualquer juízo? De fato, o que ele quis dizer? Estamos vivendo numa época caracterizada, né, por manter a paz a qualquer custo, evitar conflitos, e conciliação é a palavra-chave. Vivemos numa época em que não se aprecia
pessoas decididas, porque dizem, né, que elas causam dificuldades, falam o que pensam. A intolerância por indivíduos que sabem no que acreditam. O tipo de pessoa que atualmente é elogiada, então, é aquele, né, ou aquela pessoa que poderia ser descrita como politicamente correta, meio termo, que jamais se coloca em qualquer posição extremada, o que agrada a todos, que não cria dificuldade para ninguém e nem é causador de problemas por causa dos seus pontos de vista. Abre mão do seu ponto de vista para manter a paz. Esses dizem que a vida diária já é muito difícil e complicada sem que precisemos assumir aí posição firme no tocante a qualquer doutrina em particular. A maioria prefere viver de maneira descontraída e confortável, pacífica. Numa época como esta, como aplicar "não julgueis"? Será que Jesus está dizendo que os cristãos não podem expressar uma opinião sobre outras pessoas? Que deveríamos ser suaves, indulgentes, tolerantes, permitindo qualquer coisa em troca da paz e da concordância, especialmente da unidade? Levanta-se a pergunta: é possível esse tipo de interpretação? Primeiramente, queremos dizer que esta interpretação não tem respaldo bíblico. Jesus também disse: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Como nós poderíamos colocar em prática essa recomendação do Senhor Jesus se nos fosse proibido exercer juízo? Quem é merecedor do título cão? Isso exige julgar e discriminar. A própria Bíblia nos ensina que juízes e magistrados são nomeados por Deus, e um magistrado tem a incumbência de proferir sentenças julgadoras. Isso faz parte da maneira de Deus trabalhar para refrear o mal aqui neste mundo. Há muitos textos na Bíblia que dizem para nós que nós devemos detectar e evitar falsos profetas, evitar o homem faccioso, descobrir falsos mestres e anticristos, discernir falsas doutrinas ou falsos mestres, exercer disciplina dentro da igreja local. Como poderíamos fazer isso se não podemos avaliar cada situação? Então, o que Jesus queria dizer? Ele estava se referindo ao juízo condenatório. Jesus nos adverte a respeito do perigo em condenar mediante um julgamento final. Por exemplo, no caso da mulher pega em flagrante adultério, os fariseus, com más intenções, perguntaram a Jesus se ela deveria ser
apedrejada, conforme instruía a lei de Moisés. E Jesus lhes respondeu: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. De um lado, os fariseus queriam exercer justiça própria e sempre desprezando a pessoa pega em pecado. O ego faz brotar aí esse sentimento de superioridade, né, em relação ao outro que infringiu a lei de Deus. Esses são hipercríticos, porque sentem prazer em descobrir as falhas dos outros para humilhá-los, e isso publicamente. A maldade por trás da hipercrítica é porque não enxerga nada de bom no outro, né? Então, esse é o problema da hipercrítica, porque a pessoa mistura a própria pessoa do transgressor com a sua transgressão. Rejeita o transgressor e bane-o, né, do seu convívio. Por outro lado, Jesus não concordou com o pecado da mulher adúltera, mas não a rejeitou. Ele a perdoou e deixou ir livre. Assim como Jesus é perdoador, nós também devemos ser. O julgamento final não nos pertence. Agora, existe a crítica autêntica, que é um dos exercícios mais elevados da mente humana. E ela jamais é destrutiva. Pelo contrário, é construtiva e consiste em apreciação, em honra. Ok? Então, nós precisamos, né, prestar bastante atenção quanto à nossa reação em relação à falha do outro. A igreja, ela exerce disciplina, né, sobre a família espiritual quando isso é necessário, porque o nosso Pai que nos ama e porque nos ama também nos disciplina, mas jamais será uma sentença de condenação final, cabal, total e de banir a pessoa do nosso meio, ok? Então, que você possa, né, aí estar atento às suas reações em relação aos erros, né, das outras pessoas. Todo pai corrige o erro dos seus filhos. Todo líder corrige os seus liderados, mas sempre visando o melhor e fazendo da maneira certa, da maneira correta, ok? Com amor e com honra. Amém? Deus abençoe você muitíssimo. Amém.